Olá a todos. Nessa aula nós vamos ver como fazer sua primeira venda no marketing digital. Meu nome é Rita Moiteiro, eu sou especialista em neurociência e estratégia de vendas. Tenho uma empresa com meu marido em que nós ajudamos pessoas a transformar conteúdo em negócio lucrativo e também fazer com que as empresas consigam ter um faturamento melhor. Então nós vamos começar e você vai saber qual é a estratégia certa para sair do zero, mesmo sem audiência. As pessoas acham que é importantíssimo ter uma audiência enorme para vender, e na realidade, a gente vai ver nessa aula como é importante a gente ter estratégias corretas para a gente vender, fazer a nossa primeira venda na internet. E o que você verá nesse vídeo? As 3 verdades que vão mudar sua trajetória. Você não precisa de milhares de seguidores para vender, e sim de estratégia certa. Você tem que ter a estratégia certa para vender. O problema não é falta de talento, e sim falta de clareza sobre o caminho. A gente pega pessoas ao longo da nossa caminhada, a gente vê pessoas com muito talento, só que não tem clareza, não sabe onde quer chegar, não sabe o que quer vender, não sabe qual é a mensagem que quer passar e não sabe qual é o público que quer atingir. E isso acaba atrapalhando o processo de vendas, acaba atrapalhando o negócio da pessoa em si. Seguindo o que vou mostrar, sua primeira venda deixará de ser dúvida e virará consequência. Por isso que a gente fala que like não paga boleto. Eu sempre costumo falar muito sobre isso. Like não paga boleto. Quando você acha que por você ter um monte de gente nas suas redes sociais, você vai vender um monte, não adianta. Conteúdo genérico não vende. Um dos maiores erros de quem começa pulando de estratégia em estratégia. E a gente vê muito isso, eu passei muito por isso, meu marido passou por isso, a gente era do marketing de rede. Eu não estou nem falando aqui do que eu vou falar agora, mas a gente trabalhou em várias áreas, é, marketing de rede, a gente foi afiliado, um monte de coisa, até a gente achar um negócio que deu certo. E isso gera um ciclo de frustração, que eu coloquei aqui. A pessoa entra no dropshipping, não dá certo. Nós fizemos dropshipping, afiliado nós fomos, PLR, tráfego pago, próxima novidade. A pessoa pensa assim, qual que é a novidade do momento, qual a trend do momento, né? E vai e faz. E fica mudando, vai de galho em galho e acaba não se estabelecendo em lugar nenhum. E o resultado não constrói nada sólido. Quando você fica pulando, você não cria uma estratégia, você fica pulando de estratégia em estratégia e não deixa essa ideia maturar, você não consegue ter resultados. Isso é natural. Você está uma semana fazendo afiliado, de repente você vai para dropshipping, depois você não quer, não, agora eu vou pegar um produto aqui, vou fazer tráfego pago. Bom, beleza, ok, mas você não criou conexão com o seu público. Você não atingiu o público que você queria, que seria um público que você conseguiria vender realmente, que vai realmente comprar a sua ideia. Não adianta nada. E aí, eu gosto de trazer o Roy Baumeister, que ele fala sobre a fadiga da decisão. Esse psicólogo, ele é um psicólogo norte-americano que popularizou o conceito. O autocontrole e a tomada de decisão consomem recursos energéticos finitos, levando ao esgotamento mental. Ou seja, se você tiver que decidir sobre muitas coisas, você não consegue decidir. Você fica parado, fica estagnado, porque o cérebro ele não consegue tomar várias decisões ao mesmo tempo ou ter várias opções para tomar a decisão. Então, se você tiver um monte de coisa lá no balaio, o seu cérebro ele não vai tomar nenhuma decisão, ele vai se cansar. Por isso que as pessoas gostam de ficar onde? Ficar nessas redes sociais só passando tela, porque o cérebro ele se cansa com muita informação. Então fica aquela coisa muito lá no superficial,
Porque as pessoas hoje, elas leem pouco livros. A gente tem países que têm uma rotina diária de leituras, mas a gente pega aqui o Brasil, aqui o pessoal não lê, não gosta de ler, lê um livro por ano e olha lá. Mas por quê? Porque essa questão da fadiga da decisão. Tem tanta coisa mais fácil e o cérebro acaba querendo esse caminho mais fácil. E isso é natural. Sem direção clara, você tem frustração e você tem desistência, porque o teu cérebro ele vai consumir muita energia se você ficar pensando, aí você não quer pensar, você vai simplesmente desistir. E o que a gente tem que fazer? Um detalhe que faz a diferença. Você não precisa de um negócio, você precisa de uma oferta. Então você tem que tem que ter um problema específico que você quer resolver, você tem que fazer uma oferta clara para o seu cliente e você tem que dar uma solução para aquilo. Então não adianta ficar inventando roda. Quem é criador de conteúdo, não adianta ficar falando genericamente. Hoje eu estou falando sobre unha, amanhã eu começo a falar sobre moda, que está dentro ainda, mas moda tem outra pegada, aí de repente do nada eu falo sobre nutrição. Sabe aqueles lugares que você passa, que tem um monte de plaquinha que eu falo, vixe, entregamos marmita, fazemos unha e amolamos alicate, sabe aquelas coisas assim? Então, é mais ou menos assim, sabe? Eu vendo sapato, entrego, faço comida, também faço pequenos reparos. Você não sabe o que a pessoa faz, o que ela está fazendo. Nossa, ela faz um monte de coisa. Então, a gente tem que ter essa oferta clara e, através dessa oferta clara, você vai mostrar uma solução para o seu cliente específica, clara e específica. A gente tem que ser sempre direto. E aí você vai vender. Vendas acontecem quando o valor percebido supera o esforço e a dúvida. Se a pessoa tiver que se esforçar muito para entender o que você faz, o que você vende, ou se esforçar muito para comprar, ou ela tiver uma dúvida, você não vai vender. Agora, quando você elimina isso, você elimina o esforço, você elimina a dúvida, você dá tudo mastigadinho, você consegue vender. Sem oferta clara, não existe venda. Simples assim, tá, gente? Se você não tiver uma oferta clara, você não mostrar o que você realmente faz, qual é o resultado que você entrega, você não vai vender. Como escolher o que vender? Isso é uma outra coisa que o pessoal trava muito. Como eu faço para escolher algo para vender sem travar e sem esperar a ideia perfeita? Ideia perfeita nunca vai existir. A gente pega aquele teórico de negócio que eu vivo falando nos meus conteúdos, que é o Zig Ziglar, que ele fala que de tanto a gente fazer, a gente se torna bom. Você não pode esperar ficar bom para fazer. De tanto, o processo vai te ajudar. Só que você tem que ser, que nem eu falei lá atrás, você tem que ser claro, você tem que ser específico, você tem que minimizar o esforço da pessoa para comprar. Então, o problema, resolva algo que a pessoa já busca solução ativamente. Não adianta você querer achar um produto para ver se encaixa. Você tem que resolver algo que as pessoas já estão procurando. Esse é o bom produto. É aquele produto que as pessoas já querem. E a gente vê, por exemplo, outro dia eu vi um índice no Sebrae, não sei, agora eu esqueci a porcentagem, mas muitas empresas quebram porque elas fazem um produto e depois elas vão introduzir no mercado. Elas não fizeram uma pesquisa de mercado antes. Isso é importante, fazer pesquisa de mercado. Não adianta você querer vender lá uma varinha que é destra pulga, você não tem procura. Eu sempre brincava nos meus vídeos, eu falava de adestramento de pulga, isso existe, tá, gente? Mas isso aí tem mercado? Sei lá. Então você tem que ver se tem mercado. Se não tem mercado, eu falei um exemplo aqui bem, né? Nada a ver, mas tem adestrador de pulga, tá? Existe adestrador de pulga. Só que tem demanda para isso? Então, a gente tem que ver. Aí eu falo aqui, ó, demanda existente. Alguém já está procurando e pagando por isso. Não adianta nada se a pessoa não estiver pagando. Você fala assim, meu produto era ótimo, ninguém quis comprar. Porque as pessoas não queriam o seu produto. O mercado não queria o seu produto.
A gente tem que tomar cuidado com isso, tem que saber se tem uma demanda existente. Se não tiver, você não vai inventar roda. E explicação simples, se você não consegue explicar em uma frase, refine mais. Sabe aquela história do professor de física que ele tem que fazer uma criança entender? Se ele não souber fazer uma criança entender, ele não é um bom professor. Porque a coisa tem que ser tão simplificada que a pessoa tem que entender. Então não adianta, você pega muito professor, por exemplo, de física, de química, que quer ser o bonzão. A gente pega nas universidades. Nossa, na universidade tá cheia. Só que falar super difícil. E a classe inteirinha não entende. Isso é um bom professor? Não é. Se o professor não souber explicar de uma forma simples para que o aluno entenda, ele não é um bom professor. Ele pode ser um bom teórico. Ele pode ser um excelente, sei lá, filósofo, ele pode ser um excelente sociólogo, ele pode ser um excelente historiador, mas não é um bom professor, porque não conseguiu explicar como foi, por exemplo, o processo de colonização no Brasil. A pessoa fica lá boiando. Se não soube explicar, não é um bom professor. Pode ser um bom historiador, mas não é um bom professor. Da mesma forma, um bom químico, e assim vai. Claro que levando em consideração que tem pessoas que têm dificuldade em áreas de matemática, e aí a gente tem que também ter esse cuidado. Só que, se você não souber explicar uma frase, você tem que refinar. Exemplo de nicho. Como emagrecer depois dos 30 anos? Você não vai colocar, por exemplo, no seu conteúdo, eu ajudo a emagrecer. Tá, ajuda a emagrecer o quê? Sabe, tem que ser específico. Como emagrecer depois dos 30 anos? Ou como estudar para concurso público. Você já está falando. Você tá sendo específico para pessoas que querem fazer concurso público. Você pode ser até mais específico. Como estudar para concursos públicos, sei lá, da Câmara. Ou, sabe, coisas assim. Ou da polícia. Como ganhar dinheiro com artesanato. Você pode até especificar mais. Como ganhar dinheiro fazendo bonecas de pano. Como ganhar dinheiro fazendo biscuit. E aí vai. A primeira venda não vem da perfeição. Não fique esperando perfeição. Perfeição é, no fundo, você tem medo de que as pessoas não te aprovem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Gente, hoje eu estou um pouquinho resfriada. A estratégia mais rápida. Venda antes de criar. O atalho que quase ninguém usa. Venda a ideia primeiro, crie depois. Você tem que vender a ideia, depois você criar. Você tem que ver se você tem um mercado para o seu produto. Se você não tiver, teste outro. Mentoria simples, por exemplo, acompanhamento 1 a 1 sobre um resultado específico, um mini curso, 3 a 5 aulas ensinando um método claro e um guia básico. Você pode fazer um PDF, um doc, um passo a passo do processo. Então, você tem que criar, de repente, antes de você criar um curso, você fazer uma mentoria para validar, para ver se aquilo realmente para você validar isso com o seu público. Isso ajuda muito, ao invés de você já jogar um curso, porque às vezes jogar um curso é muito difícil, às vezes é melhor você fazer uma mentoria. Então, você tem que vender primeiro a ideia e depois criar e ir testando. Onde encontrar seus primeiros clientes? Sem audiência certa, você tem que ter uma audiência certa, tá? Se você não tiver audiência certa, o que você vai fazer? Ó, no Instagram, conteúdo em direct. No WhatsApp, proximidade máxima. O WhatsApp ele vai te dar uma proximidade máxima. Grupo de Facebook, que funciona muito, comunidades do nicho. E comentários, seu nicho, sua voz. Nos comentários você começa a validar isso. Você tem que ter uma audiência certa. E como você faz isso quando você não tem? Você tem que procurar. Então, para isso, você tem que fazer dessa forma.
Instagram, você tem que criar conteúdos que falem diretamente no seu nicho, mandar direct e tenha a forma correta. Eu acho que eu já falei em alguma aula, se eu não falei, eu vou gravar. Gary Vee, ele fala que a atenção vem antes da venda, comece pela proximidade, depois você escala. Se você não cria conteúdo, por exemplo, no Instagram, que nem aqui, eu estou criando um conteúdo mais profundo, que é para as pessoas conhecerem a profundidade do assunto. A gente faz um conteúdo mais profundo, o que é? Um conteúdo de meia hora, um conteúdo de 40 minutos, um conteúdo de 15 minutos que seja mais aprofundado. Aqui eu estou dando uma aula de como você faz para você fazer a sua primeira venda no marketing digital. O que acontece? Se você vai lá no Instagram, você vai no TikTok, você não vai fazer isso. O Instagram e o TikTok, você tem que criar conteúdos mais curtos, mais superficiais, que vão ser mais legais, que vão falar. E mesmo assim, dependendo, eu crio conteúdo lá, eu tenho muito pulo dos meus vídeos, porque as pessoas que estão lá, elas querem entretenimento. E eu não vou ficar que nem uma palhaça lá falando. Então, a ideia lá é você, de repente, trazer pessoas, trazer o público, trazer seguidores para cá, para o YouTube, para as pessoas conhecerem. Então, a gente coloca normalmente lá a página. Eu coloquei, inclusive, lá no meu perfil do YouTube para o pessoal vir aqui para quem quer ter um conhecimento mais aprofundado, entendeu? Então, você tem que trabalhar dessa forma. O WhatsApp, você tem as comunidades que você pode criar e que você pode falar mais diretamente. Lá você pode fazer pitch de venda, você pode fazer lives para aquele grupo, para você vender o seu serviço, ou o seu produto, ou o seu curso. E o Facebook funciona muito comunidade de nicho. A gente vê muita comunidade lá e o pessoal tem vendido bem lá no Facebook. O Facebook é uma plataforma que o pessoal tem, assim, não tem, fala que é de velho, né? Mas na realidade a gente vende bastante. Eu tenho bastante procura de pessoas querendo comprar o meu curso, que eu tenho com meu marido, que é lá do Facebook. Então, quando eu posto um Reels, eu já posto para já postar no Facebook, porque tem dado bastante retorno para a gente. Então, vocês têm que testar, tá? Um método simples de conteúdo. 3 tipos de conteúdo que geram vendas. Olha, gente, isso daqui é segundo o que eu faço, a minha experiência do Thiago, meu marido, e experiência de muita gente que a gente tem analisado e tem visto que os conteúdos são disso e que gera engajamento e que a gente tem acompanhado que eles vendem também muito. Porque a gente participa de muita live de outros criadores de conteúdo da nossa área. Até para a gente ver como que eles estão também e ver o que está sendo validado no mercado. A gente aprende com outras pessoas. Gente, e outra coisa, aprender não é copiar, tá? Você vai lá, você vê como que eles estão fazendo. A gente compra, inclusive, cursos até para a gente implementar. Nós já compramos curso de muita gente, mentoria de muita gente para implementar o que hoje a gente tem. E tá tudo certo. E você também pode fazer isso para você ter mais conhecimento. A gente usa livros, a gente lê. A gente tem aqui, ó, uma prateleira dessa estante, de uma das estantes que a gente tem, que a gente tem outras. A gente tem nossa biblioteca aqui também. Aqui eu estou em um dos escritórios. Mas a gente tem uma biblioteca. Aqui é tudo de negócios. Aqui essas 2 partes aqui são negócios. Então, a gente lê bastante, a gente tem outros livros de negócio. Você tem que aprender com quem já sabe mais que você. E aí você vai validando, claro, você tem que ter, e você tem que fazer. Rita, mas eu não leio muito, não tenho tempo. Mas faça, faça. Você tem que agir. Não tem dinheiro para fazer mentoria? Gente, tem muito tutorial, tem muita coisa ensinando na internet, tem esses vídeos de YouTube que são mais aprofundados. Você quer uma coisa mais rápida para você, de repente, saber alguma coisa, você tem lá o TikTok, o pessoal está indo no TikTok, no Instagram. Então, não é desculpa, tá? Conteúdo de dor. Faz a pessoa se identificar com o problema. Ela pensa, isso sou eu. Conteúdo de dor, gente, vende muito. Porque as pessoas, elas querem resolver as dores delas.
Não é sobre o seu ego, o que você quer criar, o que você quer fazer, o que você quer de serviço é sobre a dor da pessoa. Você tem que resolver um problema da pessoa. Sem isso, você não vai vender. Gerar conteúdo de valor, mostrar o que você sabe ajudar. Isso gera autoridade, isso vai gerar confiança. Conteúdo de direção, mostrar o próximo passo. Apresenta a sua oferta de forma natural. Você tem que apresentar a sua oferta de forma natural. Conteúdo sem intenção não gera vendas. Conteúdo estratégico gera decisão, tá? Se você não tiver uma intenção, uma estratégia para você fazer o seu conteúdo, você não vai vender. Isso aí é básico. Como vender sem experiência? Você só precisa estar um passo à frente. Você não precisa ser especialista. Precisa estar um passo à frente de alguém. Se você souber resolver um problema de uma pessoa que ela não saiba resolver, pronto, você já está um passinho à frente. Se você esperar estar pronto, nunca vai começar. Tá? Você nunca vai começar. Você vai ficar sempre sentado no teu sofá pensando o que você poderia fazer. Grandes talentos, o pessoal fala, tem talento, não viram nada por isso. E às vezes aquela pessoa que não sabe tanto vai fazer por quê? Porque ela está fazendo. O que você pode vender agora? Organização e produtividade, um método que você já usa, um caminho mais simples, resultados que você já conquistou. Isso são dicas que você pode colocar e vender como serviço, como uma mentoria, como uma consultoria, como, sei lá, eu sou advogado, eu sei sobre alguma coisa na área de direito, e eu sei bem, poxa, venda esse serviço, entende? O fechamento. Como transformar conversa em venda? Entenda o problema, ouça com atenção e faça perguntas abertas. Mostre empatia. Entendo como você se sente, já vi isso antes. Você tem que ser empático com a pessoa, sabe? Entendo, eu sei o que você está passando. Eu sei, eu já estive nesse lugar, Eu já vi isso antes. Mostra empatia, pelo amor de Deus. A gente pega um monte de vendedor que não tem empatia nenhuma, que atropela. Você está com um puta problemão, a pessoa não é capaz de ver que você está com problemas, você não pode atender ao vendedor naquele momento, ele está lá querendo empurrar goela abaixo. Você tem que entender o problema do seu cliente. E às vezes já aconteceu de eu estar numa mesa de negociação e o cliente está passando por um problema, e ele recebe ligação, e eu perceber e falar assim, olha, eu posso te ajudar em alguma coisa? E a pessoa contar, e sei lá, a mãe está internada. E aí eu falo assim, não, vai lá, a gente marca outro dia. E quando você entende isso, entende que é sobre ele, e que ele às vezes tem que resolver aquele problema primeiro, que você não vai vender naquele dia para o cliente, quando você retorna, ele te dá muito mais atenção. Então a gente tem que ser empático. E quando você está tentando resolver um problema, que é o seu produto que ele está procurando, você tem que ser empático com ele. Se ele está te procurando para resolver uma dor dele, é porque ele realmente está passando essa dor. Apresente a solução. Mostre claramente o resultado que entrega. Você tem que apresentar uma solução para o seu cliente. Pergunta de fechamento. Se eu resolvo isso em X tempo, faz sentido para você? É uma outra coisa. Você tem que fazer com que o cliente te fale. Se eu fizer isso, tá bom para você? Isso vai fazer sentido para você? Isso vai resolver o seu problema? Se eu fizer tal coisa e tal, vai resolver? Vai fazer sentido para você isso? Ou eu estou te dando essa solução. Faz sentido para você? Sempre traga o cliente para a conversa. E não fique só tentando vender como vendedor de Bíblia. Eu esqueci de falar aqui no começo, que eu deixei aqui na descrição um link de uma comunidade que nós temos de WhatsApp. E lá a gente fala sobre negócios. Se inscreva lá que é gratuito. E você pode tirar dúvidas lá também. Venda é conversa. Se você pressionar como vendedor de banco, não vai vender. Lembra dos vendedores de banco? Eu fui vendedor de banco. Eu trabalhava no banco. Trabalhei algum tempo no banco.
E eu vou te falar, a gente era obrigado, eu acho que até hoje tem isso, a gente era obrigada a fechar meta. E a gente tinha que empurrar a goela abaixo. Eu nunca me esqueço, uma vez que sentou um cliente, ele ia fazer um título de capitalização. Não, ele ia fazer um empréstimo, fazer um título de capitalização. E naquele dia eu falei assim para ele, não, para com isso. Você vai fazer um empréstimo para fazer um título de capitalização que vai ficar lá parado o dinheiro, que não vai te render nada, que sabe Deus você vai ganhar. Então, a gente tem que entender e a gente tem que vender o melhor para o nosso cliente. Ou quando os velhinhos iam lá, o senhorzinho tudo ia lá receber o salário e a gente era obrigado a fechar qualquer produto com ele. Era uma poupança, era uma conta corrente, era um título de capitalização. Gente, quanto idosinho eu mandei embora para casa, porque o senhorzinho lá precisava comprar remédio para ele, o dinheiro já não ia dar, porque a gente sabe que no Brasil a aposentadoria é uma miséria, uma miséria. E a gente era obrigado a vender. Eu nem preciso falar para vocês que eu acabei sendo mandado embora. E graças a Deus fui mandado embora. Porque eu não concordava com isso, a gente tem que ser ético. Vender a conversa sobre o cliente, se você não for ético, você não vai escalar. Você não vai vender e você não vai escalar. Você não vai escalar ganho. Importante saber, importantíssimo na realidade. Sua primeira venda não é apenas fazer dinheiro. E eu coloco fazer porque a gente não ganha, a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar. Ganhar, quem ganha são os políticos. Lá, né? Lá de Brasília. A primeira venda existe para validar. Você tem que validar. Existe demanda, ok. Há pessoas dispostas a pagar pelo que você oferece? Cheque. Sua ideia funciona? O mercado confirmou que sua solução tem valor? Ok, cheque. Você é capaz, sua confiança cresce exponencialmente? Cheque. Então tá, você validou a sua primeira vez, tá? Se você existe demanda, se a sua ideia funciona e se você gerou confiança, ok, você validou. E aí a primeira venda vai acontecer. E você, com isso, validando a sua primeira venda, você vai conseguir escalar, desde que você tenha um produto escalável, um negócio escalável. 3 ações para fazer hoje. Só que mesmo não sendo escalável, às vezes um negócio escalável, você vai vender. Então, isso é para negócios escaláveis ou não escaláveis. O que é um negócio escalável? Você vender curso, você pode fazer mentoria em grupos. Isso são escaláveis, embora que a mentoria é escalável até um certo tanto. Curso, você tem uma escalabilidade. Se você vende cursos online, você tem uma escalabilidade. E aí você faz os eventos, tem todas aquelas coisas. 3 ações para fazer hoje. Sua lista de tarefas tem que começar agora. Você tem que dar os primeiros passos. Escolha um problemão específico que você quer ajudar a resolver na sua área. Escolha um problema que as pessoas estão procurando para resolver também. Guie uma oferta simples, mesmo que ainda não esteja perfeita. Faça a oferta. Você vai moldando ao longo do processo, ao longo do caminho. Fale com 10 pessoas hoje sobre isso, para você validar. Isso são os primeiros passos. Aplique agora. Poste conteúdo falando de uma dor específica do seu público, que você escolheu um problema para resolver. Então, você vai postar um conteúdo falando. Inicie 5 conversas com pessoas interessadas no seu nicho. Eu tinha colocado lá, ó, fale com 10 pessoas hoje sobre isso. Nesse processo, né? Agora, nesse processo. Só que você pode iniciar 5 conversas com pessoas interessadas no seu nicho. Faça uma proposta simples para pelo menos uma pessoa. Você pode, por exemplo, quando eu falei, fale hoje, você pode falar durante a semana. Mas nesse primeiro momento, nesse minuto, na hora que você terminar, nesse primeiro momento, na hora que você terminar de ouvir, já pense no conteúdo, já crie um conteúdo, já grave. Faça, Rita, nunca gravei, não tem problema, vai ficando bom. Você pegar meus conteúdos lá atrás, eu tinha conteúdo até pior, que eu tava com
aparelho de dente, eu ficava falando assim, movimentando a boca, que lá pegava, puxava tudo quanto é pele por dentro. E eu fazia mesmo assim. E era péssimo, falava né toda hora, né. E fiz, tá? E vendi, também vendi meus produtos. Faça uma proposta simples, então, para pelo menos uma pessoa, que você vai perder o medo de falar com as pessoas. Quando você faz a proposta, sabe, você faz a primeira vez, é como cantar. A gente tem um monte de vergonha de cantar na frente do outro. Fica na frente do microfone e começa a cantar. Você perde o medo na hora. Você começa, aí no outro, da outra vez, você já não vai tremer tanto. Isso é para tocar instrumentos, isso daí para fazer teatro, qualquer coisa dentro da arte. Você, de tanto fazer, você se torna bom. Você precisa começar a primeira vez. E faça a proposta simples para pelo menos uma pessoa, porque aí você não vai ter vergonha de falar com as pessoas. Sua jornada começa com um sim. Pare de esperar o momento perfeito. Comece hoje. A primeira venda vai mudar tudo. Gente, quando a gente para de esperar o momento perfeito e começa agora, começa a fazer, a primeira venda que a gente fizer, a gente vai entender que a gente consegue fazer. Quando você faz o primeiro conteúdo, você vai entender que você consegue fazer. Quando você vai falar com a primeira pessoa, você vai quebrar a objeção na sua mente vai entender que você consegue fazer. Por isso que é importante o primeiro passo. Quando as pessoas falam em palestras, deu o primeiro passo, aí todo mundo fala, é papo de coach. Na realidade, não é. O cérebro ele vai entender, vai funcionar aqui, ó, nos neuroninhos nossos, eles vão entender assim, nossa, eu consigo fazer. Não é um bicho de 7 cabeças. Ziegler fala de tanto fazer, de se torna bom. E não é só ele, Brian Tracy e tantos outros. E aí a primeira venda que você fizer, primeiro din-dinzinho, nem que foi empatado lá com o gasto que você teve. O primeiro din-dinzinho que você receber, você já vai se animar e vai querer fazer mais, vai querer cada vez mais, porque você validou. Então a sua jornada ela vai começar com um sim. E eu sei que às vezes tem muita gente que já passou pelaquela questão do desamparo aprendido, que é horrível, que é você achar que você não consegue fazer porque não deu certo lá atrás no negócio. Pensa que de repente você está começando um negócio novo agora. Você não sabe se vai dar certo ou não, você precisa validar. E não é porque não deu certo lá atrás, isso é o desamparo aprendido, que isso é uma condição psicológica que as pessoas têm de porque não deu certo lá atrás, porque eu não consegui fazer lá atrás, então não vou conseguir nunca na minha vida. Não adianta que eu vou fazer isso aqui que não vai dar certo. Comece com o primeiro passo, esqueça o passado e tente validar o que você está fazendo agora. Você vai ver que o seu cérebro vai entender que o que aconteceu lá atrás não te define o que você é agora. E não é papo de coach, o cérebro ele vai entender isso, gente. O seu cérebro vai entender que você consegue e você vai criar sinapses cerebrais diferentes que vão fazer com que você comece outro caminho e tenha êxito. E se você seguir esses passos certinhos, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer sua primeira venda. Isso já foi validado por mim, pelo Thiago e por tantos outros de mentores nossos que a gente validou junto com eles. E eu deixei na descrição, vou falar de novo, um link que é da nossa comunidade lá de negócios. Nessa comunidade você fala apenas de negócios. Quem entra lá, hater, quem entra lá, a gente corta mesmo. Então, o pessoal que está lá é muito sério. Você pode entrar lá, é gratuito. Seja qual seja a sua dúvida, não importa. Vá lá, faça perguntas. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir isso. Comece a seguir esse canal para que ele possa crescer e que eu possa fazer mais conteúdos como esse e outros conteúdos. Quem quiser deixar aqui
nos comentários, deixe comentários falando de assuntos que você queira que eu grave, que eu vou gravar de negócios, sempre direcionados a negócios, e nos vemos nos próximos vídeos.